Olá, olá, boa noite a todos. É com muita alegria que venho até vocês para mostrar mais uma live onde nós vamos ter como convidado especial o grande artista plástico Litos Silva. O Litos vai falar sobre o tema a semiótica na antropofagia cognitiva. É um tema assim muito especial e que nos faz refletir, né? O que será que vai ser mostrado? Então, eu tenho certeza que vai ser mostrado um dos melhores conteúdos que nós temos e que nós também futuramente podemos aprofundar esse conteúdo e ficamos felizes com a presença de todos. Eu vou fazer uma apresentação do Litos, mas antes eu vou compartilhar a tela para quem não conhece o Litos ficar conhecendo e para quem já conhece poder revê-lo agora aqui no nosso canal YouTube. Então vamos lá. Olá, Litos, como vai você? Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu E obrigado espero que pelo convite. você nos mostre todo o seu conhecimento, né, de anos e anos de pesquisa, de estudo, e que possamos compartilhar tudo isso com muita gente. Essa é a missão do canal Arte Move, compartilhar conhecimento. E vamos começar então pelo início, não é? O início é a apresentação que eu vou fazer do Litos. Bom, o Litos, ele nasceu em Alagoinhas, Bahia, e teve como seu pai um sapateiro que, com o decorrer dos anos, se especializou na modelagem. Quando Litos fez 13 anos, ele ganhou de seu pai um presente muito especial, que foram telas, pincéis e tintas. E a partir daí ele disse: Você vai ser um grande artista, meu filho. E realmente ele não se enganou, né? O Litos teve aquele incentivo da família sempre e hoje nos mostra assim trabalhos de natureza única, singular, onde conseguimos captar realmente em cada traço do Litos um conhecimento muito aprofundado sobre cada tema que ele aborda. E ele resolveu abordar temas reais, ou seja, ele mostra o seu povo através das suas telas, das suas pinturas, das suas cerâmicas, porque o Litos utiliza vários suportes para realizar os seus trabalhos. É um artista, digamos assim, eclético, e que, ao mesmo tempo, trabalha o seu entorno, né, a sua cultura, a sua memória e luta para que isso permaneça ainda por muitos e muitos anos. Então, ele teve como estudos, ele foi técnico em arquitetura e depois se tornou designer de interiores. Começou a fazer várias fachadas de edifícios, de residências, e depois também modelou, de certa forma, cadeiras, mesas, móveis, né? Passou a ser conhecido na sua cidade, primeiramente por este caminho, e depois se soltou em outras vertentes. Criou o seu próprio ateliê junto à cultura aí da cidade de Alagoinhas, e até hoje não parou. E não vai parar, né, Litos? Então, nós estamos aqui falando de uma pessoa que tem uma história muito bonita para nos passar. Então, vamos começar pelo tema, né? Na verdade, esse tema que eu citei e volto a citar, a semiótica na antropofagia cognitiva, o que representa para você, Litos? O que quer dizer esse tema? Boa noite a todos. Se sinto abraçado. Esse tema, antropofagia e a semiótica da antropofagia cognitiva, ela chegou até a mim como uma verdadeira necessidade.
É quando Deleuze fala que toda necessidade gera uma ideia, e essa necessidade foi de identificar a identidade cultural da minha cidade e da minha região. Semiótica é uma ciência dos símbolos e signos, e a antropofagia é uma conduta comportamental do nosso povo que está impregnado em todo brasileiro. É uma memória que está registrada no nosso corpo morfogenético, né? Quer queira que não, nós temos essa ascendência comportamental contínua. O povo brasileiro transforma, recicla todos os conhecimentos. E a mim me chegou como disse, uma necessidade e que eu tive que desenvolvê-la e hoje me sinto de uma maneira confortável em vivenciá-la. A princípio, eu me vi cobrado com um ditado do Ernst Fischer que dizia que todo artista tinha uma obrigação transformar as suas impressões em memória ou em percepções em memória em expressões, em formas. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu, ao tentar fazermos uma feira de arte popular e ao buscar apoio, 2 órgãos, um estadual e um federal, deram uma resposta que deixaram todos nós extasiados, assustados, que não podiam nos auxiliar, não poderiam canalizar recurso, porque o protocolo não pedia que a cidade tivesse uma identidade cultural visível, oficial. E a gente não tinha essa percepção. A nossa cidade não tinha uma identidade cultural como pode. E a feira aconteceu como resposta a essa questão que foi colocada para nós, mas me ficou com essa missão de que eu tinha essa impressão numa memória e expressão. E aí eu fui em busca de uma resposta. Isso me levou a entender o caminho da ciência dos símbolos e signos. Para poder chegar até isso, eu tive que procurar uma resposta, primeiro, para o que era a cultura, para eu entender como uma criança de 7 anos o conceito de que é cultura. Eu descobri que tem mais de 220 conceitos de cultura. E eu adotei basicamente 2 que me foram norte. Uma é que cultura é um conjunto de símbolos elaborados por um povo, de Maria Lúcia Arruda. E, mais tarde, o do Benjamin Gandhi, que dizia que cultura é um armazém de bens culturais. Eu, então, uni as 2, e, no meu sentimento, foi, bom, então, cultura é um armazém de símbolos e signos. E eu, então, para encontrar a identidade da minha cidade, eu tinha que criar no meu imaginário esse armazém e enchê-lo de símbolos e signos. Mas aí me veio uma outra pergunta. O que é signo? O que é símbolo? E qual a diferença do símbolo para o signo? Eu andei perguntando, as pessoas tinham certas dificuldades de me responder, e aí que eu fui e estudar e encontrei o Charles Peirce com as suas ciências de símbolos e signo, a semiótica, em que ele diz que os signos é o pensamento da realidade, o pensamento é que dá a realidade do signo, e que signo são todos objetos, e objetos é tudo aquilo que está fora de nós. E que o símbolo, o seu valor desse objeto, que é um objeto, um sinal ou uma coisa, cujo significado é dado pelo grupo. Símbolo tem um significado dado pelo grupo, que essa construção de significado é pelo pensamento, e o pensamento é construído pelo ambiente e pelas as necessidades deste povo.
aí se dá a magia do que a gente chama que é cultura. Eu, então, alimentado por uma máxima que dizia que o povo é o que come e o que pensa, eu então fui ao encontro deste povo, dessa minha gente. Aí eu fui para a feira coletar esses objetos dinâmicos, como o Pace dizia, que eu determinei como unidades resistentes. São aqueles objetos que ainda eram produzidos e utilizados de uma forma original, sem mudança nenhuma. E aí eu coletei todos esses objetos, todos esses signos, montei esse meu armazém e lá eu, ao cadastrar, ao fazer o inventário, descobri que todos aqueles objetos tinham um valor cultural indígena. Falei para os meus pares, para os meus amigos, mas ninguém achava isso possível, que dizia, mas Lito, não tem sentido, porque, olha, ao seu redor, a maioria dos nossos quilombolas, as pessoas que moram na zona rural, têm pele escura, são os negros, e eles são afrodescendentes, né? Então, como é que a cultura é indígena? Eu dizia, mas mesmo que ele tenha pigmentação escura, o modo de viver dele, a maneira de se alimentar e de produzir elementos, todos da natureza indígenas. Então, ele tem até um modo de sentir, pensar desta forma. Senão, eles não estariam identificando e valorizando esses objetos. E a semiótica me deixava bem claro que, como signo, a maneira de viver dessas pessoas, a linguagem que era utilizada, formava a qualidade do pensar e a qualidade do sentir, e assim determinava o valor desses objetos. E aí eu me fiquei surpreso, porque a maioria desses objetos vinha sendo apropriado por todos nós e não davam nenhum crédito de gratidão a essa civilização maravilhosa. E aí eu fui buscar entender qual é a causa dessa não valorização, dessa apropriação. Aí eu me dei estudando a cultura indígena, estudando essas causas na conduta comportamental antropofágica. A antropofagia, o ser antropofágico, ele vê o outro não como espelho, ele vê como devir. Ele quer devorar o melhor do outro. Ele quer devorar o melhor para se tornar melhor. Para ele engole aquele melhor, degusta e joga fora algo novo e singular. Este é o povo brasileiro. Assim é que nós somos. E daí que todos esses objetos em que tem uma qualidade especial era desejado, era devorado e transformado. Assim, essa conduta é que me conduziu à razão de eu produzir cada vez mais e ser o artista. Eu percebi que eu produzia objetos, eu produzia signos e símbolos, e que ofertava pela sua qualidade, e que era devorado pelas suas qualidades, por todos aqueles que eu contemplava. E, ao mesmo tempo, eu devorava o momento, a surpresa, a alegria, o melhor que aquele ser poderia me oferecer. E assim, me sentia como um grande herói, como um grande guerreiro que tinha conquistado a honra heróica. E voltava para o meu ateliê, me sentindo mais rico, mais rejuvenescido, mais sábio, para produzir novos signos, novos objetos, para que seja ofertado, para que fosse devorado, e desta forma contribuir para que fosse mensageira de um Estado novo, de uma perspectiva, de um despertar que, na realidade, foi implantado, de um apagamento cultural na nossa gente, e esse despertar de uma forma muito profunda do que é que nós somos, que verdadeiramente representamos, qual é o sentido da nossa existência, quais são os valores reais, o que é o de melhor que a gente tem que devorado.
é o diferente do estado canibal. O estado comportamental canibal, ele devora a forma, não o conteúdo. O antropofágico, o que ele deseja é o conteúdo. É tanto que os nossos ancestrais, os nossos indígenas, eles destruíam a forma. Eles não comiam o físico da forma como Hans Stein, o alemão, descreve e desenhou. Eles faziam paçoca. Ele destruiu a forma. Eles não queriam a forma. O que ele queria era a essência, era o conteúdo daquele produto. E é que eu aspirava e desejava. É como nós. A gente procura construir a forma, mas que tenha um conteúdo que é o silêncio. Hoje eu tenho como conceito para mim de arte que é aquela expressão em que torna o silêncio visível, ou que está silenciado, visível o que está silenciado. Mas entenda o silêncio não como um vazio, mas um estado novo, uma mudança de ambiente onde você altera totalmente o seu pensar, o seu sentir, a sua perspectiva de desejar. É como se você estivesse numa cidade, numa rua barulhenta, e de repente você vai para um parque e vai para um lago, e lá tem outras percepções, outros signos, outros elementos em torno de ti, e constrói um estado novo, onde o melhor de ti começa a florescer. E assim é a arte. É assim que eu vejo no processo antropofágico. A arte é o processo antropofágico vivo, né? de podermos manifestar e devorar o melhor que existe no ser humano. E qual é os signos que nos levam a ter isso? É o nosso sentimento que se torna visível de uma forma plástica. A arte contemporânea, ela revela isso, que o mais importante é o conteúdo, não a forma. Né? E a forma que tem que ser degustada por todos nós. E que nós, de uma forma inconsciente, principalmente o brasileiro, por isso que o Oswaldo Andrade e a Tarsila de Amaral valorizou este momento. Ele trouxe como algo novo do povo brasileiro essa conduta antropofágica de ser brasileiro, que foi esquecida. Eu não vejo muitos falar no nosso meio artístico esse processo, ficou lá atrás no movimento de arte moderna. Então, eu sinto um vazio, e a gente precisa resgatar esses valores, que são os valores dos nossos ancestrais. Né? É porque, na realidade, houve uma marginalização dessa conduta antropofágica. Hoje, nós somos... Bebi um pouco de água. Obrigado. Hoje nós somos e nos expressamos pela inteligência, né? Pelo sentir. E que isso é que está na beleza da arte. A música, a dança, a poesia. Como isso nos envolve? E se a gente querer, o nosso melhor é capturado e é devorado. Né? E é desta forma que a gente tem que processar esses nossos encontros, esses nossos silêncios, né? Afastar o que é canibal, as angústias, mas a ambição, né? A busca dessa satisfação contínua que só gera insatisfações e que a gente gera mais uma satisfação maior para poder superar a insatisfação que foi gerada. E isso é um estado de autofagia que nos devora. E se nós, artistas, aspirar somente o sucesso, usando esse processo do canibalismo, a gente vai chegar no momento que não vai ter mais a quem devorar, porque a gente atingiu um ponto mais elevado, aí vai começar a se devorar a si mesmo. A gente vê isso acontecer com alguns artistas.
esse processo autofágico que ocorre no pico do sucesso. E muitas das vezes vinha a depressão que anula como indivíduo, né? E, para mim, esse processo antropofágico em que eu capturei dos meus ancestrais só faz me fortalecer a cada dia. Para o ano, vou fazer 70 anos. E 50 anos vivenciando, tentando fazer o melhor, tentando a cada dia. E oferto isso no meu Instagram. Todos os dias eu posto um trabalho. Dentro desse momento da pandemia, me tornei isso como uma missão de postar um trabalho para fazer esse processo, né, de ser devorado, né, com o meu melhor seja devorado e, ao mesmo tempo, devorar esse momento maravilhoso, que é aquele instante, quem para num segundo de rolar ali o celular e clica, e às vezes bota um coraçãozinho, né, uma curtida, e vai muito além, uma expressão. Quantas expressões, quantos sentimentos já recebi que eu tive que vir presencialmente dentro da minha rede agradecer. Isso é maravilhoso. É desta forma que a gente pode contribuir com a nossa existência do aqui e o agora, né? E ainda encontra pessoas assim como ti, Heloísa, que tem esse coração maravilhoso, essa alma antropofágica também, que faz mais do que devorar, reúne tantos, né? E devora de todos um pouco, o melhor de todos, né? Sabe? Devorar bem, degustar bem, e produz com isso um resultado maravilhoso, né? E que a gente fica extasiado, mas é que agradecer a existência de pessoas como ti. Muito obrigada, Litos. Eu resolvi, diante de tantas vivências durante esses 20 anos, mais de 20 anos que eu lido com arte, né? Primeiro eu comecei como biógrafa de Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Cícero Dias, Roberto Burle Marx, Antônio Henrique do Amaral, escrevi vários livros e isso me demandou muitas pesquisas, né? Depois eu vim para a Europa e aí os artistas que eu conheci no Brasil, porque eu fazia parte de um centro cultural chamado Centro Cultural Tal Segunda, onde realizava periodicamente exposições e eu fazia parte da seleção. Eu selecionava aqueles artistas que poderiam estar nessas exposições desse centro cultural que ficava ou fica em Campo Limpo Paulista, não sei ainda, porque faleceu o maior artista, que era o Tal Segunda, e faleceu sua esposa. E agora estão tentando dar continuidade ao trabalho, mas pelo que eu soube ficou difícil. Enfim, então os artistas começaram, quando souberam que eu estava na Europa, morando na Europa, Heloísa, dá um jeito de levar meu trabalho para aí, de divulgar minha arte. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. O que que eu fiz? Eu fiz um catálogo muito simples de alguns artistas, pus debaixo do braço e fui de galeria em galeria em Paris. Nem falava o francês diretamente, e às vezes como amiga, porque eu vim para cá, para a França, né, para a Europa, não foi uma coisa projetada, foi uma coisa que aconteceu assim por um acaso, né? Eu conheci o meu marido era daqui, ele falou: ou você vem para cá ou o relacionamento acaba. Eu falei: ai meu Deus, se eu não for, eu nunca vou saber. Então eu vou. Então eu vim e aí comecei a fazer isso. Só que as galerias, elas nem me abriam uma porta, abriam uma frestinha e dizia assim que eles tinham já os artistas já exclusivos e que não tinham interesse de conhecer novos artistas, né? Então aquilo foi me decepcionando muito, porque foi um trabalho árduo que eu fiz. Muita gente não sabe disso. E o que aconteceu? Eu falei assim: bom, vou para os centros culturais. Vou para o centro cultural da cidade onde eu estou morando, que era Vers-sur-Marne, e vou começar por ali. Ali é um começo. E comecei nesse centro sociocultural,
né, para aprender a língua francesa. E a partir daí eu comecei a fazer contatos com as pessoas, aprendendo francês e tudo mais, e comecei a fazer exposições, levar artistas daqui para expor nos centros culturais. Depois dos centros culturais, eu comecei a ver algumas galerias de outros países, como Alemanha, Itália, Espanha, porque eu achava que a França ainda estava muito fechada para mim. E eu fui, busquei, fui e encontrei, fiz exposições internacionais. Depois, aquelas galerias, porque eu sempre trabalhei muito na divulgação do artista. Eu divulgo o artista antes, durante e depois da exposição, né? Então, como eu divulgava muito bem, galerias começaram a ver o meu trabalho. E aí me começaram a me convidar para expor. Aquelas que me fecharam a porta começaram a me abrir as portas, né? Então eu fiquei assim. Então você veja, tudo isso que eu falei para você não é querendo tomar o seu tempo nem a sua imagem de convidado. É Isso é só para antropofagia. chegar num momento que eu falo sobre a minha mudança de atitude. Depois dessa pandemia, ou com a pandemia, porque ela não foi embora ainda, essa guerra que está acontecendo aí, e tudo isso me fez refletir. Eu fiquei em casa, eu fiquei sem poder sair, eu falei assim: eu vou parar de esconder para mim o que eu sei. Eu vou parar com isso. Então, eu vou transformar, eu vou fazer um canal onde eu vou falar sobre curadoria, sobre outros assuntos, todos os assuntos que envolvem arte. Vou convidar pessoas para vir fazer parte deste canal. Então, é justamente essa missão do Art Move: é compartilhar conhecimento para que pessoas possam se espelhar na sua história e serem mediadores de outras histórias, continuarem com a tua história com outros olhares, com outras deglutições, não é? E transformar realmente essa antropofagia na questão da cognição, porque o conhecimento é a base de tudo, e muita coisa aconteceu de ruim no mundo porque não existe conhecimento necessário para que haja um avanço, não é? Então, as coisas começaram a se dificultar. E foi por isso que eu cheguei, né, nessa conclusão. Então, daqui para frente, esse canal vai ser só isso: compartilhar conhecimento. Pois é. Eu só queria lembrar um detalhe. A antropofagia ela é utilizada nos rituais cristãos. Quando existe a celebração, eu fui coroinha e vivenciei muito isto, né? Quando a celebração e o sacerdote transforma aquela bolachinha que chama de hóstia de Que ótimo. trigo, o corpo e o sangue de Cristo, e todos vão ali em busca de degustar o conteúdo. Essa que é a magia. A gente vai em busca do conteúdo da grandeza que está ali simbolicamente, né? Falando. Então, não é estranho, não é. O curioso é que a gente esquece isso. Né? A cada ritual é ofertado para ser degustado o corpo e o sangue do Mestre Jesus. E a gente se prepara para isso. Era dessa forma como os nossos ancestrais realizavam. E que nós ainda realizando, como você disse, dentro dessa grandeza, que maravilha, que coisa maravilhosa vocês nos ofertar o seu melhor, a sua história aí para todos nós, né? Para que a gente pudesse degustar com esse momento encantado todo. Né? E eu acho que isso que faz presente no brasileiro. O brasileiro tem essa conduta de uma forma ascendente do que os outros povos. Já o africano, ele é de tradição. Ele vinha, os antropólogos como Darcy Ribeiro, ele dizia que o africano veio africano e morreu africano. Então, eles não mudavam, foi ofertado a ele o arado, mas eles renunciaram, continuaram usando na agricultura a enxada. Você vê que o africano ele tem uma postura, os sacerdotes iorubás
por exemplo, que é onde influenciou bastante aqui a nossa região, eles vieram e mantêm na conduta ainda. E não mudam. Mas aqui há uma manifestação de sincretismo, né? Que não bate com a tradição afro. Né? Só uma mente antropofágica que é capaz de transformar um Senhor do Bonfim em um Oxalá, numa Iemanjá, que é uma divindade africana loura e de pele branca. Uma criatura que é a baiana, que a gente chama que é uma africana, uma baiana que veste igual uma francesa, com um vestido branco rodado, com bordado rechier. Então, só uma mente antropofágica para fazer isso. É por isso que eu digo que eu moro, e todo mundo querer dizer que tudo é afro, e tendo, na realidade, o conteúdo tupi, eu moro aqui numa região que eu chamo hoje de África Tupi, que eu estou escrevendo, inclusive, um livro que, para o ano, eu desejo lançar com os dados históricos e de pesquisa, tudo direitinho, as fontes, né? Aonde revela claramente de que aqui tudo que a gente transformou, basicamente, vieram de uma civilização indígena, basicamente tupi, porque o que ficou para a gente, que a civilização tupi é que foram as mais ricas. Você imagina que eles vieram para aqui em busca da terra do não um, a terra sem males. Porque existia um herói, conta as lendas, que existia um herói chamado Sumé, e no Guarani vê essa figura como Maíra, e que ele disse assim para os grupos, que eles não esqueceram nunca: não se aveste com sofrimento não, meus queridos, porque o sofrimento é algo natural da terra do um, onde Lito está separado da Heloísa. Há uma ilha em Lito, há uma ilha em Heloísa. Mas quando Lito devora o saber de Heloísa, e Heloísa devora o saber do Lito, e o Lito torna-se Heloísa, e Heloísa torna-se Lito, tornam-se um não um, nessa terra não há mais sofrimento. Ele dizia que a flecha traz a caça e o milho nascia sem a semente. E essa terra existe e está além de um grande rio. Você imagina que eles vieram lá do alto da Amazônia, perto do Peru, atravessando todos os grandes rios. Os últimos que atravessaram foram o São Francisco e o Itapicuru, e aqui chegaram no ano 1000. E pensaram que o oceano fosse o grande rio. Subiram e desceram tentando encontrar um estreitamento para atravessar com a canoa, porque eles, de tanto atravessar rio, eles transformaram em hábeis canoeiros e artesãos de fazer canoa. Mas, enquanto eles estavam tentando, chegaram nas montanhas homens similar com a lenda do Sumé, que o Sumé é dito que ele é parecido assim comigo, de barba e que vestia uma túnica. É tanto que os jesuítas viram nesse mito Sumé o São Tomé. Disseram, eles imaginaram que seria o São Tomé que teria visitado aqui esse continente e passado toda a sua sabedoria. E você veja que nem o São Tomé escapou do processo antropofágico, porque os pajés e os caciques começaram a dizer: como é que este homem, com essa sabedoria toda, quer só para ele? Né? Como é que ele consegue resolver todas essas situações com esse poder todo? Por que não compartilhar com todos nós? E um dia, quando o Sumé estava vindo para a aldeia, foi recebido com uma nuvem de flechas que caíram sobre eles, e, para surpresa, essas flechas, em vez de cair, e algumas feriram o Sumé, e outras retornaram para os arqueiros, né, e ferindo os arqueiros. E todos ficaram admirados da forma como o Sumé tirava as flechas do seu corpo sem uma gota de sangue escorrer. Conta-se
que esse homem, esse Sumer, ele andou de costa até o mar, andou por cima, aí encontrou uma pedra e deu um salto e sumiu. E aí há lendas de que tem várias pedras aqui na região com a marca do pé de Sumer, inclusive aqui em Salvador, na Bahia. O padre, os jesuítas, o Anchieta, relata que foi ver realmente esta pedra e viu lá a pegada do Sumer. Ele relata, ele fez uma carta contando tudo isso. Então, essa magia que nos envolve, né, nos faz especial. Isso não tem como não ficar contaminado com tantos esses encantamentos e não querer realmente devorar o melhor de cada um e ofertar o seu melhor para que seja devorado, para não ser o um, deixar de ser um, né, e passar o não um. E essa que é a Não, antropofagia. Eu muito ser lindo, não, muito lindo. que é uma filosofia de um povo que é similar ao que dizem os mestres orientais, aonde a gente perde o ego, está o ego impregnado, né? E no estado antropofágico você perde esse ego, né? E você, quando você deixa de ser essa figura, esse ator que aqui agora nos fala e passa a ser a pura essência, tudo se transforma. Litos, olha, eu tô assim maravilhada com a sua linguagem, com a sua emoção, com a sua história, Obrigado. e acredito que muitos também vão ficar. Essa questão do tema ficou muito bem explicada, né? E realmente essa questão da antropofagia, ela, como você falou com muita propriedade, ela está dentro de cada um de nós. Só que tem aqueles que utilizam para o saber, para o compartilhar, para unir, e tem aqueles que utilizam mesmo no sentido do canibalismo, né? Até chegar ao ponto de a pessoa se própria devorar, não é? Porque vai chegar um momento onde ela já comeu tantos que vai chegar um momento onde ela não vai ter mais o que devorar, a não ser ela própria. Então, essa é uma missão muito importante, a sua, dentro da arte, e nós queremos compartilhar isso de forma onde nós possamos ampliar, mediar e multiplicar tudo isso. Ok, Litos? Pois, olha, deixa eu colocar como palavras finais uma experiência que eu tive ao fazer os corações. Teve um Oh, momento, vamos teve um mostrar os momento, corações? Posso? pode, teve um momento que ao trabalhar com a argila da minha terra, mexer com a terra, tirar, e me criou uma responsabilidade grande de que eu estava colocando algo no vazio. Imagina que o vazio, eu percebi que o vazio é que é o sagrado. E então eu tinha que dizer assim, puxa, como é que eu vou colocar algo para ocupar um espaço que tem que ser à altura do que é o próprio espaço que é sagrado? E aí me veio a lembrança de que o coração era o local que tem dentro de cada um de nós, como um chip onde está registrado todas as nossas memórias, né, todas as nossas lembranças, né, todas as nossas ações. E que é cobiçado por todos os guerreiros o coração do estranho heróico, né? Ele quer devorar o coração para poder capturar a essência, a habilidade daquele herói, né? E ao fazer esses corações, surgiu como um poema na minha cabeça, como se fosse uma oração, que dizia assim: o bem não existe, é imperativo que ele exista. E para que ele tem que ser construído. E tem que ser construído não com a razão, não com a mente, e sim com o coração.
com um coração guerreiro. Porque o coração guerreiro sabe que não existe inimigos a ser destruídos, e sim a forma da incompreensão, a armadura da incompreensão. Ele sabe que o desejo é a busca do caminho e que a paixão é a alegria de encontrar o caminho. Ele sabe que o amor é atenção. É atenção para permanecer no caminho. E o bem é chegar e tornar-se caminho. É o que eu desejo Bravo! a vocês. Que cheguem e torne-se caminho. Torne-se exemplo, como todos os mestres em nosso passado se tornaram e sinala caminhos para todos nós. Maravilha. Olha, nós temos aqui esse primeiro coração, né? Que representa, na verdade, cada guerreiro, não é isso? Isso. Cada guerreiro ele faz uma configuração, né? Porque são movimentos diferenciados. Eu aprendi também que a gente fica bom naquilo que pratica, né? Na arte nos ensina isso. Se a gente quer desenhar, quer pintar, quer esculpir, a gente tem que praticar, praticar, praticar. Mas eu Sim. percebi que a gente fica bom também em coisas que não são muito agradáveis, porque a gente está praticando sem perceber. Muita gente está praticando em reclamar, pratica em ficar ansioso, angustiado. Isso está se repetindo de uma forma tão contínua nos seus momentos diários que vira uma prática. E as pessoas não percebem que está praticando isso. E ficam boas. Tem pessoas que reclamam tanto que chegam num lugar que não tem nada para reclamar e inventa algo para poder reclamar, porque ela é boa de reclamar. Assim são as outras coisas. Mas se a gente faz coisas boas como você está fazendo, como o artista faz, que produz, ele fica bom naquilo. Ele necessita daquilo. Esse que é o processo da riqueza antropofágica. Ele precisa devorar o que é melhor para se sentir... Não é para se sentir melhor, é porque ele se tornou aquilo, que chegou naquilo. Os grandes artistas que eu ainda espero chegar até lá, né? Que eu estou praticando para chegar, para ser caminho. Assim são os guerreiros. Os guerreiros, eles tinham uma ambição da honra heróica. E veja que coisa curiosa. A ambição deles era ser devorado pelos estranhos, porque ele sabia que só os grandes heróis, os grandes guerreiros é que eram devorados. Fora isso, não. O medo deles era morrer de uma morte súbita na floresta e ser devorados pelos germes e pelas bactérias. Esse é que era o grande medo. Ele desaparece, ele morre, e o corpo dele não é encontrado, porque, por certo, pressupõe que ele foi devorado pelos estranhos. Na sua aldeia, esse guerreiro, esse herói, é tratado como um encantado. Isso que Então, você está dizendo é baseado na cultura tupinambá, que é aí da Tupinambá, sua... baseado no que eu consegui aprender estudando a cultura tupinambá. Esses são os valores da riqueza de um povo que não inventou a roda. Daí talvez digam que eles não sejam civilizados, mas eles conheciam a forma circular. É tanto que os jesuítas, quando aqui chegaram, ficaram extasiados porque encontraram o pajé contemplando a cruz. E a gente sabe que a cruz, como signo, é o signo da criação. Eles ficaram assustados. Por que este homem que rude está contemplando a cruz? Ficaram em pleno êxtase, porque já viam que eles andavam nus, sem esconder as suas vergonhas, viviam como se fossem em pleno paraíso. É tanto que dizem que os jesuítas queriam construir uma terceira onda de regeneração da espécie humana. Esse foi o meu gato. Acontece. Aqui também eu tenho uma cachorrinha que, de vez em quando, ela dá uns sinais.
o meu gatinho que ele dorme aqui em cima. Eu tenho uns 15 gatos dentro de casa, que são os heróis. Então, quando um esses encantados eram devorados, então eu estava onde mesmo? O Você gato estava me tirou falando, você do estava falando aí justamente sobre isso, dos heróis, quando eles eram devorados, né? Que eles gostariam quando sumia, né, um desses heróis, eles eram realmente devorados, né? devorados. E que o medo deles era ser devorado pelas bactérias, pelos germes. Pelos Isso que é germes. fascinante. Né? Então, E esses isso corações que você mostra, que nós mostramos aqui, que você realiza, justamente tem uma história, tem um simbolismo, tem um sincretismo, né? Que diz sobre, por exemplo, você pode se aprofundar ainda mais, além da peça, mas também conhecer a história, né, desse guerreiro e o que representou. Então, quer dizer, é muito interessante essa questão, essa simbologia que você usa através do grafismo indígena, não é? Porque a gente vê aqui várias linhas indígenas, que isso com certeza você aprendeu na convivência com eles, porque eu acredito que você é quase um Marechal Rondon aí. Ah, eu aprendi muito mais nos livros e conversando com alguns, né? Mas, na realidade, os livros, os antropólogos me ensinaram muito. Né? É só a paixão de vê-los. Né? E, inclusive, muitos deles não têm mais esse conhecimento, perderam essa essência. Por esse desejo da antropofagia, eles não querem ser vistos, inclusive, viram indígenas urbanos, né, na área urbana. Hoje Sim, não, hoje existe um movimento forte de autovalorização. 20 anos atrás, poucos se queriam serem vistos e identificados como indígena. Hoje não, hoje está existindo já uma honra em ser identificado. É tanto que aqui na minha cidade, no último censo do IBGE, foram identificados quase 500 moradores que se autodeterminaram como indígena. O número 500, isso representa 2 aldeias vivendo dentro da minha cidade. 2 aldeias indígenas vivendo, mesclando como uma figura, um cidadão alagoense normal e natural, mas no seu modo de sentir e processar, é indígena. indígena. E E esse trabalho que você fez aqui, a fonte, né? Ele acho que fala um pouco disso também, né? fala, essa é a fonte, porque a minha cidade surge de uma pequena lagoa, né, que é chamada de Lagoinha. Ela era rica de salsa silvestre, e por ter essa salsa em torno, a água tinha um sabor de cura. E aí eu me inspirei, o pote que colhia essa água, despejando todos esses saberes. Isso é um tecido que foi moldado rostos indígenas. Esses volumes aí são uma série de rostos indígenas, né, que são esses heróis, esses guerreiros. Guerreiros e cunhãs. Né? Cunhã é a palavra indígena que quer dizer mulher. Né? Ah, entendi. Entendeu? E isso simboliza muito essa jarra, essa água, simboliza o conhecimento, simboliza a ingenuidade também, né? Representa um manto O sudário, protegendo a ingenuidade, eu não é? vejo também como sudário, Exatamente, que tem foi muitas impresso no rosto. interpretações. E essa instalação ela foi exposta onde exatamente? Ela fez parte dos salões, do salão regional que a FUNSEB promovia aqui em nosso território. Né? Aí ele ganhou o prêmio de destaque, né? Mas Com
com esses trabalhos e com os outros. É tanto Muito, que esses muito, trabalhos, muito bem uma obra, reconhecido. uma obra minha, desculpe, uma obra minha tornou-se a imagem, né, da identidade nos outros salões, devido a esse trabalho e às minhas pesquisas. E uma sutileza, uma delicadeza, é uma coisa sua mesmo, que vem, é um pedaço de você. Eu vejo esse trabalho como um pedaço do Litos. Obrigado. E aqui é uma das máscaras, né, Os do alagoinhos Alagoinho. feito com a nossa argila, ele aí na terracota, né? Esses Na embaixo são os dois terracota. encantados, né? E ali é a Gaia, a terra, né? Que é cortada por eles, devorada por eles em fatias, como fossem bolos, né? Um cuscuz. Exatamente. Muito interessante. Aqui é um guerreiro também, né? Guerreiro, um puxado, Alagoinho. um E alagoense. aqui, essa é interessante, essa cerâmica é uma pintura a frio encantado. Representa um corpo De um guerreiro, né? de um De guerreiro. uma forma simples, né? Eu busquei aí uma simplicidade, pegar uma, uma chapa de cerâmica plana e dar a tridimensionalidade a ela, né? E expressão, né? Movimento e expressão. Movimento e expressão ficou muito bem representado. E a coisa do encantado, que é a subjetividade do ser, né? Desse guerreiro, a subjetividade. Uma forma Exatamente. subjetiva, né? Muito. E aqui você representa Ogum. Ogum. Ogum é um orixá, né? Na realidade, na nossa escola brasileira, que dá umbanda esotérica, eles dizem que orixá é o mesmo nome de um chakra, né? É o chakra nessa altura do nosso estômago, né? Do plexo solar, né? E geralmente a gente fica preso por as nossas emoções, né? Fortes, né? Essa, essa pedra é uma sapata. Eu andando na rua encontrei dois jovens de, destruindo essa sapata. Eles estavam demolindo um prédio. E aí eu olhei e vi essa pedra gritando, essas garras saindo, gritando como de dor com cada martelada que era preferida nela. Aí eu disse, não, por favor, eu vou carregar essa pedra. Aí eu peguei um, um reboque e levei para o meu ateliê e fiz essas peças de cerâmica e fiz essa figura prisioneira aí dentro. Quer dizer, como na perspectiva indígena, que tudo é humano, ele viria o que eu vi. Isso não é uma pedra, é um ser, né? É um ser que se expressa. Então, eu quis dar humanidade, né, a esse objeto, a essa pedra. Né? E há Exatamente. algo aí querendo sair. Exatamente. É, querendo a liberdade mesmo, né, de mostrar o que sabe, o que sente, o que pensa, e às vezes é muito podado ainda, né? O ser humano é muito podado em algumas questões e ele mesmo se fecha por ele mesmo, por opção dele, não é? Lindo, lindo. Aqui é um totem sagrado. Você vê que atrás é essa lagoinha que eu falei, que deu origem à nossa cidade. E aí eu fiz esse totem como um marco para chamar a atenção de todos os cidadãos residentes e os governadores existentes, né, do valor que é esquecido o valor dessa lagoa. Né? Aí eu fiz uma coluna de alvenaria e escavei, né, em forma humana e coloquei essas peças, essas próteses, né? Muito interessante. É como se é exatamente a questão da deglutição, né? Como se a cidade, né, Construída, né? o foi Esses construído, blocos representam isso que você acabou de dizer, a construção da cidade. a Né? construção Dentro da da cidade. cidade existe algo
esquecido, né? Invisível, silenciado, que é essa cultura A indígena. cidade esconde, né? Esconde Isso, história, raízes, isso. memórias. Quando ela não Devolve esconde, de ela uma forma destrói. Exatamente. Aqui é vendo mandioca. Muito bacana. Porque esse trabalho foi feito de argila, urucum e carvão. E pois a... é, pigmentos naturais, interessantíssimo. Né? Como você está entranhado mesmo na questão da natureza e da expansão de conhecimento com a natureza, o que ela é capaz de produzir, né? Aqui é um herói, né? São pigmentos naturais também, não é? Exatamente. Aqui você utilizou espátula, que tipo de instrumento Não, você... eu fiz esses riscos, que são relevos, que eu chamo de queloides, né? E são relevos que eu faço com cola e com tinta acrílica para construir uma alma do trabalho. E isso foi usado um elemento como se fosse uma coisa bem líquida, né? Que é o urucum, a argila e o carvão, né? Aí Uhum. ele tem essa fluidez, né? Agora, essa textura é criada por esse tratamento interior, por essa alma em que eu preparo a tela, né? Com esses relevos, contando uma história que está lá invisível, que está esquecida. Né? Se você abstrair a imagem que está ali capturando, você vai perceber os grafismos, o sentido do Sim, a grafismo. gente já é notório agora, né? A gente consegue perceber muito bem. Aqui é o retrato do Bruno, o indigenista, né? Esse Bruno era um indigenista, e vendo aquela cena dele cantando um hino indígena, né? Que ele não vai com certeza ser esquecido. Ele virou encantado, né? Virou Virou um herói. virou herói. Bacana. Aqui eu achei interessante, porque se você olha essa imagem assim, você vê uma pintura atrás, mas na verdade o que tá o que você está mostrando é o jagunço em primeiro plano. Eu não sei de onde exatamente, não me lembro agora de onde eu tirei isso, mas eu fico devendo. A palavra jagunço quer dizer o homem que lida com ferro. É por isso que essa peça ela foi feita de chapas de ferro. É diferente do cabra de Lampião, né? O jagunço era os homens que eram proteção do Antônio Conselheiro, que Alagoinhas teve uma parte muito expressiva nessa guerra de Canudos. O Antônio Conselheiro tinha a sua guarda de jagunços, né? E o Lampião chamava os seus de cabra. E cabra é uma expressão que tinha nas senzalas que era denominada, dada aos filhos que era do pai africano com a mãe indígena. Então, esse ser era chamado de cabra. E era valente, arredio. Interessante. Agora aqui é a arte digital, desenho digital, né? Uhum. Que eu acho que você faz assim com muito domínio, muita propriedade, todos os seus desenhos que tem essa técnica, né? Que você utiliza essa técnica, eles me remetem muita coisa, né? Eles, Obrigado. inclusive, quando eu comecei a conhecer a sua pintura, não sei se Foi. você se lembra, eu falei para você, Lembro, Litos, que coisa linda! lembro. Aí você falou assim, ah, isso daí é uma arte digital. Eu fiz digital, mas hoje eu estou fazendo mais. Porque é o seguinte, que isso foi num tablet, né? Brincando, é minha criança interna, sem, porque eu tenho uma facilidade de desenhar e para eu desconstruir a forma, né? Eu tenho que resistir, né? Fazer um esforço, anular, e traz esse silêncio. E esses desenhos são fruto disso, desse falta de obrigação, né? Mas, ao mesmo tempo, desenhar não a forma, mas um conteúdo, um sentimento, né? Aí ele está Maravilha. dizendo, meu filho, olha lá.
Olha lá. Olha lá. Vai saber o que eles estavam olhando, né? Será que era um disco voador? Um OVNI? Olha aqui, o rapé encantado. O Também. rapé tem uma coisa curiosa. O rapé ele tem como base, pertence à medicina sagrada indígena, né? E ele tem como base o tabaco, e pega ele é queimado, é feito uma cinza, junto com cinza de algumas árvores medicinais, né? Raízes, casca de árvores medicinais. E ele, quando é aplicado, né, com o sopro de um pajé, conduz quem recebe essa consagração num estado profundo de silêncio, de êxtase, né? Onde há também um processo de purificação. Uhum. É curioso saber que eu vim descobrir isso através do Fernando Cardim, que era um jesuíta, foi um dos primeiros a escrever sobre os comportamentos indígenas, e quando ele fala do tabaco, em que os indígenas chamavam de betum, era de erva santa. Lá no início, a folha do tabaco era vista como uma folha medicinal de curar os pulmões, curar a ferida, né? E curar a cabeça também, porque ele leva esse estado de torpor, né? Por isso que os europeus ficaram encantados com o tabaco. Mas tiraram toda a magia do tabaco, processaram esse processo, em vez de fazer a tropofagia, fizeram o canibalismo. E aí Exatamente. transformaram ela num problema sanitário, né? E É, que hoje não é conveniente. Mas ainda é utilizada como base no rapé. no rapé. Foi É, uma coisa que ficou, né? Um culto que um ficou, né? curso. É. Aqui esse casal original também, ele tá muito original, tá muito diferente, né? Muitos traços, muito nossa, você simboliza muito bem a expressão humana, né? De Obrigado. forma muito contemporânea mesmo, e faz com que a gente olhe e realmente fique um tempo parada, refletindo e descobrindo o poder de cada traço. Obrigado. Obrigado. Ah, é lindo. Esse é o diálogo, né? Diálogo índio. É um momento, né, de troca de sentimentos, né? E isso é representado pela cor vermelha, né? A questão da emoção, da Então, vida, isso. Do né? entusiasmo, né? Exatamente, lindo. O vermelho surge do urucum, né? Tá, o vermelho sujo do urucum, exatamente. Aqui é uma aquarela, né? Que você fez, Aí que eu parece. imagino que entre os povos indígenas, para eles, o dia e a noite, o estado de vigília e o estado de sono são iguais, porque quando eles vão dormir, ele vê formas, vê os seus ancestrais, vê os seus encantados na noite, né? E aí eu como conseguia consegui me expressar a visão desses encantados, né? Que a gente chama de alma, de espíritos, né? Mas eles Hum, convivem com isso de uma forma tão natural, né? natural, sim, De sim. forma natural, E sem a... você também passou de uma forma muito natural, muito lindo. Esses aqui foram expostos em Paris, não é? É verdade. Esses trabalhos aqui nós expusemos em Paris. Eu tive a honra de. Isso é o não um que passou. Esse aqui é a mariposa, né? Não, o jogador. Muito interessante, né? Esse quadro você pode vê-lo, né? De várias posições. E essa carta, ela representa o quê? Bom, eu chamo isso de carta porque é a forma
da expressão, né, de cada momento dessa gente que mora na floresta, né? Cada elemento para ele, todos são humanos, né? Então, é através dessas figuras em que ele manda uma mensagem, né, para o futuro, né, do encontro, de a gente não imprimir em cima, não esquecer de que é importante não ser o um, né? Existe o coletivo, de ser ou não um. Né? Não, A águia que está sempre no espaço, o jaguar que está na terra, o encontro desses dois elementos, esquecer que a gente, como ocidental, a gente diria que a razão, e não pode esquecer os sonhos, né? A luta, a batalha, né? A maravilha. construção dos seus objetos. Entre os povos indígenas, principalmente os tupinambás, eles separam em dois poderes, o poder do arco e o poder do cesto. As mulheres carregam o poder do cesto. E o curioso, que é curioso para a gente que está nessa sociedade de consumo, eles não compram arco, não há uma troca de arco, cada um tem que fazer o seu arco. Não existe um artesão que faz assim, 10 arcos e vai trocar por 1 quilo de carne ou por uma caça. Não existe. Cada um aprende a fazer suas ferramentas, assim como as mulheres aprendem a fazer as ferramentas. Quando os portugueses aqui chegaram, nessa negociação de escambo, né, que era a troca de objetos, eles ofereciam. Então, olha, eles queriam a madeira, o pau-brasil, e dava assim: olha, toma aqui, leve 5 facões, 5 facas. Mas ele só ia lá e pegava uma só. Ele não entendia porque ele não levava 5, levava uma só, ele só precisava de uma. Então, para quê? Para que levar 5? A realidade exatamente como ela é, né? Exatamente. Então, vamos para o próximo. Infelizmente, o nosso tempo já está quase que se esgotando. Aqui é o banho também, é um trabalho bem forte, né? Onde você salienta bem a forma feminina, né? Do corpo feminino. E até da gestação, não sei, me dá a impressão. Com Muito certeza. bacana. Maravilha. A entrega, né? A entrega. E aqui os arquétipos, né? Os Arquétipos. arquétipos sagrados, algum dos que você conhece, também mostrado de uma forma muito contemporânea, né? E assim, as cores, assim, muito em harmonia, né? Uma paleta muito harmoniosa você tem, Litos. Obrigado, obrigado. E aqui o contato, porque nós divulgamos o contato de todos os artistas, porque queremos que o artista também siga o seu caminho através dos veículos da tecnologia e da Arte Move. Então, aqui estão todos os contatos do Litos. Quem quiser rever essa live, nós vamos ficar muito felizes. Na verdade, é uma live que foi transformada, que vai ser transformada em vídeo por problemas de conexão, vídeo que vamos publicar, não é? Para que as pessoas tenham acesso a todas essas informações maravilhosas que o Litos nos passou. E eu tenho certeza, Litos, que esse é o começo de muitos que virão, porque a história ainda continua. Com certeza. A gente está só começando. Sempre bom pensar nisso, né? Pois é, olha, eu quero agradecer Pô, quem agradece muito sou eu. você por todo o conhecimento que você nos passou. Muitas pessoas vão ver esse trabalho que nós estamos realizando com você e se multiplicar. E agradecemos e esperamos que você venha num segundo momento falar um pouquinho mais, porque o nosso tempo é muito curto, mas eu ficaria horas e horas e horas com você aqui falando Obrigado. e Também. eu agradeço muito a sua presença Obrigado. e antes de tudo, antes de terminar, eu vou falar para o pessoal se inscrever no canal Art Move, porque vai ter uma série de assuntos, de temas interessantes que nós vamos estar divulgando e que de repente você pode se identificar, e isso pode servir
para você como um caminho, como um canal, como uma ideia, né, como uma forma de ver, né, o seu trabalho, o seu processo criativo, a sua vida, por que não? Né? Porque arte é emoção e emoção tem que partir do coração, como você mostrou aqui, né? E nós esperamos que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os nossos conteúdos e curtam essa maravilha desse vídeo, de todos os outros que nós vamos apresentar, porque realmente é o que buscamos, conteúdo. E agradeço pelo seu conteúdo, agradeço pela sua humildade em falar, com tanta sabedoria, com tanta. É verdade. Quantas vivências você já teve, não é, Litos? E você continua passando conhecimento. Muito obrigada mais uma vez. E Eu que receba o agradeço. meu abraço e te espero numa próxima, tá bem? Ok, agradeço, estarei, tomara. E as pessoas vão poder fazer questões, perguntas aqui depois que for publicado esse vídeo, e depois o Litos responde, né, Litos? Isso, Se for com o caso, certeza. porque o Litos já faz parte do canal e ele vai poder estar ali, comentar, responder também. E vamos trabalhar juntos. Muito obrigada, Muito Litos. obrigado, minha querida. Olha, Fique só para bem. encerrar, só quero Qual as valorizar. suas últimas considerações? Contagiado com esse seu calor agora de momento, é que eu descobri, bem um pouco tarde, né? Qual era o sentido pragmático do amor. Que eu tive um sonho em que dizia assim: ama o teu trabalho. E eu acordei e fiquei assim: como é que eu vou amar o meu trabalho? Vou acender uma vela? Vou namorar com o meu trabalho? Mais tarde, refletindo, eu entendi que o amor é atenção, que a gente só dando atenção é que a gente percebe as necessidades, as carências do outro e das coisas que estão em torno de nós. E assim a gente pode oferecer uma ajuda, né? Um abraço, um carinho, um afeto, uma palavra. E o que você mais tem feito e que você faz é amar, é dar atenção àquilo que é mais importante para nós. Não só a nós, artistas, que todos nós te amamos, né, com essa atenção maravilhosa que você nos oferta, né, e ao seu trabalho, quando você faz com tanta atenção, com tanta dedicação, é, que todos ficam encantados e maravilhados. Né? Continue assim, minha querida, amando, né? Amando que o universo agradece. Um E é beijo. por amor justamente à arte, aos artistas, e que eu decidi fazer esse canal e espero que ele tenha vida longa. Vai ter, sim. Porque Vai tem ter. muita coisa boa aí, muita gente que tem esse conhecimento e domínio do que faz para a gente apresentar. Mais uma vez, gratidão Gratidão. e continue com a gente muitos anos, Litos, Com porque certeza. eu quero, olha, quem sabe a gente vai inaugurar o seu livro aqui na Europa, quem sabe? Quem sabe? Eu tenho um sonho, eu tenho uma proposta de uma exposição que é Caramuru, bom português. Ah, olha que interessante. Vamos pensar, vamos conversar. Quem sabe dá certo, não Pois é? é. Só vai depender da nossa garra. E isso nós temos. Já está Pessoal, um grande começando. beijo para vocês. Então, lembrando mais uma vez, toca no sininho, faça parte do canal e curta o que você se sentir atraído, né? Eu tenho certeza que várias coisas aqui vão atrair um pouquinho de cada um de vocês. Beijo, até a próxima, Litos. Até, minha querida.